Olá, esse é mais um Saúde Zen e no vídeo de hoje eu trago um fitoterápico que é melhor que o azulzinho para devolver a sua potência sexual. Fica aqui comigo para entender que história é essa. Se você está me assistindo e está chateado, com razão, que a sua disposição sexual não é mais a mesma de quando você tinha 20, 30 anos, eu preciso te dizer que você não está sozinho. No Brasil, metade dos homens que passaram dos 40 anos enfrenta esse problema. Não conseguem atingir ou manter a ereção durante a relação sexual. No mundo inteiro, são mais de 100 milhões de homens que enfrentam esse problema. Olha isso. E juntando toda a história da Jolivie e do Vitaminas, a gente está mais de 5 anos falando, dando dicas, dando soluções naturais para esse assunto. E o que a gente vê fora da Jolivie é ainda muito tabu e poucas soluções efetivas para esse problema, o que é inacreditável pensar, porque metade dos homens passa por isso depois dos 40 anos. E quando a gente vê soluções, são soluções que só tapam o sol com a peneira, elas não agem na causa e elas trazem efeitos colaterais. Você já deve saber do que eu tô falando, né? Eu estou falando da pílula azul, o azulzinho, que não age na causa e só traz efeitos colaterais. A gente acredita que a maioria dos homens tem apenas uma vaga noção dos efeitos colaterais desse medicamento que devolve a ereção, né? Que tem essa promessa de irrigar mais o pênis para deixar ele mais ereto. Mas acho que quando a gente fala disso, se você faz uso do azulzinho, eu acho que é importante você ter na ponta da língua quais são os efeitos colaterais para pelo menos ter mais clareza da onde a gente está se metendo. A dor de cabeça é o principal sintoma e ele afeta 10% das pessoas, dos homens que usam o azulzinho. Os outros efeitos são tontura, visão embaçada, enjoo, alteração visual e vermelhidão no rosto. Às vezes a gente sente coisas e nem faz ideia de que é o medicamento que é aparentemente inofensivo tá fazendo essas coisas com a gente. Mas tem mais efeito colateral. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade da Colômbia, no Canadá, indicou que o uso contínuo de medicamentos para disfunção erétil, como o azulzinho, aumenta em até 85% o risco de doenças oculares graves, que podem, inclusive, levar à cegueira. É bem sério. Esse estudo foi divulgado numa das mais respeitadas revistas científicas, que é a JAMA Ophthalmology. E lembra que eu falei que quando aparecem essas soluções, elas apenas tapam o sol com a peneira, elas não agem na causa? Por quê? Porque o azulzinho, ele vai estimular que o seu pênis fique mais ereto com facilidade. Ele não vai devolver o seu vigor, a sua libido, a sua vontade sexual. Isso o medicamento não faz. E a gente sabe que o que afeta muitos homens depois dos 40, 50 anos não é apenas a dificuldade de ter uma ereção, mas é de ter vontade, de ter disposição, de ter libido. É nisso que a gente precisa agir também, certo? E quando a gente fala que falta informação, é fazer com que os homens saibam que novos hábitos de vida, aliados a nutrientes certos, podem restabelecer toda a função sexual, toda a saúde sexual. E isso eu tô falando como um todo, então tanto a ereção quanto a vontade de fazer sexo. Por isso, essa erva que eu trago aqui hoje pode ser o primeiro passo para você restabelecer essa saúde sexual como um todo. Muita gente não conhece, mas essa planta é usada há muitos anos na medicina integrativa para devolver a potência sexual. Ela cresce em climas secos e ela é chamada de tríbulos terrestres. Já ouviu falar? Se já ouviu falar, comenta aqui embaixo. Já conheço. Agora a gente vai entender por que esse fitoterápico
é muito melhor que o azulzinho. Primeiro que ele tem uma ação semelhante ao DHEA, que é um hormônio precursor da testosterona, que é o hormônio responsável pelo nosso vigor, pela nossa disposição e pela nossa vontade de viver. Então, o Tribulus terrestris, ele tem a função de regular o DHEA sem que você precise repor esse hormônio sinteticamente, de maneira não natural. E o agente ativo dessa planta, que é a protodiocina, ela é conhecida por estimular o óxido nítrico. Aí sim que é uma coisa que vai ajudar diretamente na ereção. Então a gente já viu que o Tribulus terrestris tem dupla função. Então além de ele regular o seu DHEA para te dar mais disposição, vigor, vontade de viver e vontade de fazer sexo também, ele ativa a produção do óxido nítrico, que é um gás que a gente produz naturalmente no nosso organismo, que se a gente estimula esse gás com os nutrientes certos, ele expande as nossas artérias, as nossas veias e o sangue corre mais livremente, com mais fluidez. E isso ajuda a irrigar o pênis, as partes íntimas e ajuda os homens a terem ali mais ereção, com mais facilidade. Olha só esse estudo publicado na Bulgária que prova esse efeito fantástico do Tribulus terrestris. Eles acompanharam pacientes com disfunção sexual por 12 semanas e eles dividiram esses pacientes em 2 grupos. Para um grupo eles deram placebo e para o outro extrato do Tribulus terrestris por 12 semanas. O grupo que tomou o Tribulus terrestris, gente, teve resultado 2,7 mais potentes do que aqueles que não tomaram o extrato da planta. Os que tomaram o extrato da planta tiveram melhora no desejo sexual, no orgasmo, na satisfação durante o sexo, isso é muito importante também, né, gente? E na satisfação global, que é tudo, desde libido, desde disposição, né? Quando você tá sentindo que às vezes não basta ter libido, né? A gente precisa estar bem, a gente precisa estar disposto e pleno, até para fazer sexo, não é verdade? Então, as pessoas que tomaram o extrato sentiram essa satisfação global. Incrível, né? Agora chegou aquela parte, né, que todo mundo pergunta, mas Mari, como que eu tomo? Como que eu acho essa planta? Qual é a dose? Como que eu faço? Bom, eu posso te dizer o que é preconizado pela saúde integrativa, que são 300 miligramas desse extrato. Você pode mandar manipular, então você vai tomar 2 doses diárias de 150 miligramas ao dia. Mas é sempre muito importante frisar que a melhor dose para você, quem vai te dar é o profissional que te acompanha, porque ele vai saber qual é o seu grau de deficiência, o que está desregulado e o quanto é melhor. Então, tudo que é feito sob medida para você é melhor para sua saúde, claro, sempre. Outra coisa, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você conhecer o programa Potência Máxima, que é do Dr. Carlos Chilisca, nosso especialistíssimo em saúde do homem, parceiro aqui da Joliville, tem um programa muito especial. Nesse programa você encontra, ao lado do Tribulus terrestris, todo um protocolo completo para aumentar a sua potência sexual. Então, você quer conhecer esse programa? Link na descrição, vai lá. Mari me convenceu, eu gostei tanto dessa dica do Tribulus terrestris que eu quero até aprender mais 2 estratégias para aumentar minha potência sexual de maneira natural. Você pensou isso? Se você pensou, eu te trouxe mais 2 dicas desse protocolo do Dr. Carlos para você aumentar de verdade essa potência sexual sem uso de medicamentos, sem efeitos colaterais. Então, uma outra dica é a maca peruana. Você já conhece a maca peruana? Que é já usada assim, ó, há mais de 2000 anos por muitos povos para levantar essa saúde sexual. Então, um dos sucessos, né, um dos motivos do sucesso da potência da maca é que ela é rica em arginina, que é uma precursora do óxido nítrico, o gás que
dilata as nossas artérias e faz o sangue correr mais livremente. Mas assim como o Tribulus, a maca também estimula a produção da testosterona. Isso que é incrível, né, das soluções naturais, porque dificilmente elas têm uma função só. Então é uma coisa que vai estimular a ereção, mas também vai aumentar a testosterona e, consequentemente, vai aumentar a sua libido e disposição. Então por isso que é tão incrível esse universo de soluções naturais. E para você ter uma boa dosagem, lembrando que a melhor dosagem é aquela que o médico vai te dizer qual é a melhor para você, uma boa dose de maca peruana é 500 miligramas por dia de extrato puro sem resíduo. E a terceira dica é a ioimbina. A gente já falou dela aqui, mas vale ressaltar porque o extrato da raiz de uma árvore é muito potente para potência sexual, muito. Então é um fitoterápico que também tem ação vasodilatadora e já é aprovado nos Estados Unidos como melhora da potência sexual desde os anos 80. Ele já é reconhecido pelo FDA desde os anos 80. Então é possível encontrar a ioimbina como pó, extrato, cápsulas, e a dose vai de 10 a 20 miligramas, vai depender também do seu peso corporal. Então é um fitoterápico que é receitado de acordo com o seu peso, por isso você precisa de um profissional te acompanhando e te dando a melhor dose para você, tá bom? Você gostou dessas dicas, dessas soluções que eu trouxe hoje? A gente traz sempre um conteúdo muito completo para que você possa aproveitar e começar a aplicar na sua vida o mais rápido possível, que é isso que a gente quer aqui. Se você optar por entrar no programa Potência Máxima, qual que é uma das vantagens também? Você vai conseguir as melhores soluções, as melhores dicas e todo um passo a passo para você também conseguir combinar essas dicas que eu falei, para você conseguir usar elas ao mesmo tempo. Então é importante que você tenha esse tipo de acompanhamento também, tá bom? Esse foi mais um Saúde Zen e até semana que vem. Tchau!